Olha só, ok, cotas raciais então seria a reserva de vagas em razão, de novo, de um critério fenotípico, principalmente para favorecer grupos minoritários no sentido de hipossuficientes ou e contra uma maior barreira de acesso à educação, que seriam pretos e pardos. Qual a grande dificuldade disso no Brasil? É que existe um processo, que o Brasil passou por um processo de mistura de fenótipos, né? A gente poderia chamar, embora de uma forma não pejorativa, de mestiçagem, né? Um processo pelo qual se formaram mestiços, ou seja, grupos de fenótipo híbrido, que nós chamamos de pardos, e é difícil identificar isso. Agora, qual foi a posição do Supremo? Bora lá analisar os argumentos, tá? Quais são os argumentos favoráveis à cota, às cotas raciais? Alguém sabe me enumerar? Indicar algum argumento? Primeiro, talvez, o primeiro grande argumento é o argumento da... Vou nem argumentos favoráveis, vou colocar argumentos. Da compensação histórica. Esse é um argumento interessante por um ponto, segundo o qual as cotas seriam uma compensação do processo de exclusão de pretos e pardos, principalmente em razão da escravidão. O problema nesse argumento aqui é duplo, né? É que nesse processo de exclusão histórica, como o Brasil passou por um processo de forte mestiçagem, de forte mistura, eu não consigo identificar claramente quem recebeu benefício com isso e quem recebeu um malefício com isso. Então, esse processo, no entanto, é quase que inviável na prática. Então, qual é o argumento, a meu ver, mais adequado? É o argumento do impacto desproporcional. Ou, não vou nem colocar impacto desproporcional, mas da desproporção que é o seguinte, bem, em uma sociedade como a brasileira, onde 70% da população é formada por pretos e pardos, o que é que você espera no ensino superior do país? Que aproximadamente 60% da população do ensino superior seja formada por pretos e pardos. Só que não. Só que até o início das cotas era uma desproporção absurda. Então, você tinha pouquíssimos pretos e pardos no ensino superior. Tinha até pardos, mas pretos haviam pouquíssimos. Então, isso indica algo relevante. Se a população ela se encontra nessa proporção e no ensino superior a proporção inverte, então existe um problema existe um déficit de participação, tá bom? Então, nesse caso, esse talvez seja, ao meu ver, esse é o melhor argumento, né? Existe uma simetria no ensino superior em relação à sua composição no ensino básico e na população
brasileira em geral. Gente, o que foi que o Supremo decidiu, vocês sabem? Cotas são constitucionais ou são inconstitucionais? O Supremo disse que as cotas são constitucionais. Segundo a decisão do STF, em que pese eventuais dificuldades práticas, esse sistema é constitucional. Gente, alguns pontos importantes. Cotas podem ser para sempre? Podem existir cotas por toda a eternidade? Ad infinito? Resposta: não. As cotas devem ser transitórias ou temporárias. Por quê? Ora, vocês não são tão calados assim. Estou sentindo que vocês estão calados. Hein? Ah, vocês não são assim. Não sei o que aconteceu com vocês no final de semana, mas vocês não são assim. Gente, porque se elas forem permanentes... Sério? Poxa, tá bom. Gente, se elas forem permanentes, o que vai acontecer é uma inversão. Então tá, imagina a seguinte situação. Você tem uma grande discriminação, né? Aí você reserva vagas. E aí essa discriminação, se as coisas estiverem sendo implementadas corretamente, elas vão sendo eliminadas. Se você mantém cotas para sempre, o que vai acontecer vai ser uma discriminação reversa. Você vai criar um privilégio. Se elas forem mantidas por muito tempo, após eliminarem a desproporção, passarão a configurar um privilégio. Isso não pode também. Então, qual é a lógica que o Supremo decidiu? Você cria as cotas e você vai periodicamente avaliando essas cotas. Você vai periodicamente analisando. Depois que você analisar, e aí você vai vendo se ela está dando certo ou não. Para você, se ela não estiver dando certo, então você tem que trocar a política. Você não pode manter uma política que não dá certo. E então você tem que avaliar isso. Ok, está dando certo. Ok. Conseguimos reverter o quadro de desproporção? Conseguimos. Então, elimina as cotas. Porque se você mantiver as cotas após eliminar a desproporção, você vai criar um privilégio. Vai ter um grupo que vai estar mais favorecido que o outro. Isso também não pode. Ok? Devem ser periódicas, devem ser analisadas permanentemente para avaliar quando devem ser encerradas. E o último, gente, qual é o critério de avaliação ou critério de identificação? Predominantemente autoidentificação. Ou seja, o critério predominante é que você se identifique como preto, pardo ou branco.
Professor, e se o branco de olhos azuis me identificar como um negro? Não, isso também não é válido, tá bom? Por que não? No entanto, é possível a avaliação pelo órgão. Não, vou fazer a avaliação externa. No entanto, é possível avaliação externa. Isso não é impossível, não. Tá bom? Mas, no caso de dúvida, prevalece a autoidentificação. Mas, de novo, não é impossível essa análise externa. Gente, qual é o critério socioeconômico? É o critério, no caso do Brasil, da cotas para escolas públicas. Qual é o argumento aqui? E aqui vem um argumento forte. Diz assim, olha, no Brasil, a discriminação que existe não é uma discriminação racial forte. O que existe no Brasil seria uma discriminação em relação a pessoas pobres. Então, no Brasil, quem sofre mais preconceito não é o negro. Quem sofre mais preconceito é o pobre. Seja ele de que fenótipo for. Agora, claro, segundo esse argumento, que tem até base sociológica em algum sentido, então o branco pobre também sente discriminação, o negro pobre também, e o negro rico sente pouca discriminação, segundo esse argumento. Então, aqui a ideia seria criar meios para que pessoas de baixa renda que acessam, ou que cursam, nesse caso, né, o ensino público, possam ter acesso ao ensino superior. Tá, como forma, né, de reverter o quadro de discriminação. Gente, qual é o problema aqui, especificamente? O problema aqui são as escolas, chamadas escolas de elite, né? As escolas públicas de elite, que você tem escolas públicas de alto rendimento e que se beneficiam injustamente disso, como é o caso dos colégios militares. De alta performance. Então, todo mundo que faz ensino médio sabe que o pessoal do Rego Barros, pelo menos na minha época, né, não sei hoje, se aproveita das cotas de escolas públicas. Se aproveita no sentido assim de ser uma escola pública, mas é uma escola pública de alto rendimento. Então, ela não se insere no critério que deveria ser utilizado para conceder cotas para escolas públicas. Esse foi o argumento, inclusive, por exemplo, para que alguns ministros do Supremo votassem contra cotas para escolas públicas, dizendo o seguinte, que esse vai haver esse problema, e além disso, isso seria uma forma de postergar o problema da educação pública. Então, já que o Estado não assegura educação pública de qualidade, ele vai empurrando alunos por meio da cota como forma de não resolver o problema da educação pública. Qual foi a decisão do Supremo? Essas cotas são constitucionais. Tá bom? São constitucionais, porque haja vista que já há esse déficit, já há essa desproporção entre ocupantes do ensino superior público por alunos do ensino superior, do ensino básico público. Então, assim, é uma situação que também é bastante nítida no Brasil. Você tem alunos de escolas particulares e alunos de escolas públicas. E isso é uma proporção. Na verdade, é até o inverso, né? Muito mais alunos de escolas públicas do que de escolas particulares. Só que no ensino superior público, que é um ensino superior de excelência na sua maioria, você tem o inverso.
você tinha muitos alunos de ensino de escola particular e poucos de escola pública. E aí, né, quem critica, eu tenho algumas críticas em relação ao ensino superior público no Brasil. O ensino superior público, ele recebe muitíssimo mais investimento que o ensino básico. Não tem como você mudar a educação pública no Brasil, no ensino básico, sem investir. E no Brasil não se investe em ensino público básico, se investe em ensino público superior. Então, a gente diz assim, né, que esse é um problema muito delicado, porque você acaba tendo um tipo de Robin Hood às avessas, né? Você tira dos pobres e dá para os ricos, porque quem tinha acesso ao ensino superior público eram pessoas de renda média e alta. E as cotas seriam uma forma de forçar essa redução dessa desproporção, abrindo as possibilidades para que alunos de ensino público pudessem ter acesso ao ensino superior. Claro, até aqui, gente? Sim? Gente, olha só. Só finalizar a gravação.